A paz do Senhor para os irmãos. Glória e honra ao Deus dos céus. Glória ao Senhor Jesus, que nos dá mais esta oportunidade nesta manhã para meditarmos e estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Faço esse vídeo para a edificação da minha vida e da vida dos irmãos que gostam dos meus vídeos, vídeos simplórios, né, irmãos? Mas que é o Espírito Santo quem fala no coração dos irmãos. Eu apenas gosto de estudar a Bíblia e aquilo que o Senhor me dá, eu também ofereço nos vídeos, o pequeno gesto que eu tenho de agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e que sirva de edificação para a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Lembrando que eu estou falando da igreja do Parque Zabane, né? Com autorização do meu pastor, o pastor Rogério, amigo de longa data, muito do meu coração, e do autorização também do pastor José, que está acompanhando seu pai lá, né, numa viagem, porque o pai do pastor não está muito bem. Fica aqui a nossa oração e os nossos sentimentos para a família e que o pastor vai restaurar a saúde muito em breve. Amém, irmãos? Mas, irmãos, nessa manhã eu gostaria de estar falando com os irmãos a respeito da criação. É um assunto bastante controverso, onde bastante irmãos estudiosos da Bíblia têm diferentes opiniões segundo a vertente das religiões. Mas, irmãos, fazendo um estudo da Bíblia com bastante cuidado, porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Timóteos: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não tendo do que se envergonhar. O Senhor está dizendo isso, que a gente tem que estudar toda a Bíblia, né? Então, existe pontos de vista diferentes, de diferentes teólogos, estudiosos da Bíblia, mas a Bíblia é uma constante, né? O Senhor revela a cada um segundo aquilo que Ele é capaz. Como é que a gente capacita o Espírito em receber mais do Senhor? Estudando a palavra do Senhor. E lendo bastante a Bíblia, estudando, meditando e orando, o Espírito Santo vai entregando. E a gente passa aqui nos vídeos. Amém, irmãos? O meu primo, um amado do meu coração, Mateus, batendo papo sobre a criação. Eu falei, amém, vamos fazer um vídeo sobre a criação segundo aquilo que o Senhor nos revela. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? O Senhor Jesus, na primeira evangelho de João, diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito pelo poder da tua palavra. O Senhor Jesus não foi criado. O Senhor Jesus é pré-criação, junto com Deus. Sendo Deus, não usurpou-se como Deus, mas humilhou-se a si mesmo na forma de homem. Ou seja, quando permitimos, como evangélico, que se coloque em dúvida a criação, então toda a Bíblia seria baseado no que fala o homem. Então não seria um fato, seria interpretação, que poderia haver mudanças ao longo dos séculos, segundo o que o homem, porque o homem muda. Mas se a criação é do Senhor, Jesus, Jeová, para honra e glória do teu nome e glória do Senhor Jesus Cristo, então é um fato. E devemos defender e estudar esse assunto, porque daí toda a Bíblia nos serve de edificação. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos estudar um pouco esse assunto, e isso lá no fim os irmãos vão entender que edifica muito a nossa alma, nos fortalece muito a caminhar, a resistir às vãs filosofias que Paulo diz em Romanos capítulo 1 e em Coríntios, acho que capítulo 15, capítulo 5, sobre as vãs filosofias. Essas vãs filosofias que Paulo fala em Romanos e em Coríntios são teorias, são ensinamentos que perturbam a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa razão como ser humano, e o ser humano no coletivo transforma a sociedade, a vida, o planeta,
nesse caos nesse caos que está. Só que esse não é o plano original. Deus criou o universo, a vida, para a glória do teu nome, para o seu nome ser glorificado na criação. E todos nós adorarmos ao Senhor pelo poder da sua majestade de criação. Então, se é um fato, se a criação é um fato, isso fortalece nós como servos do Altíssimo a observar, contemplar, admirar e falar glória ao Senhor, porque dele é a plenitude da terra e toda a terra é do Senhor, irmãos. Amém? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Gostaria de começar esse assunto com os irmãos lendo o texto base que fica em Coríntios, em Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra é a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, no relato de Gênesis que o profeta e legislador Moisés nos diz, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está aqui em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, fica claro que o Senhor Jesus criou o céu e a terra no mesmo momento. Não é? No princípio, criou o céu e a terra. No versículo 2, aí diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, irmãos, entra um fato interessante. Se o Senhor criou os céus e a terra junto, e aqui em Isaías diz que ele não a criou vazia, e ele diz que criou, em João, ele diz que tudo foi criado pelo Senhor Jesus, e aos Colossenses, capítulo 1, ele diz que foi tudo criado para ele, para a glória do teu nome. Então, irmãos, fica claro que a terra, o relato de Gênesis 1, 2, está falando desse mundo baseado em carbono, onde eu e os irmãos estamos juntos, vivendo. Porque o apóstolo Paulo fala no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, que Adão é o primeiro homem. Então não há dúvida quanto a isso. Adão é o primeiro homem. Agora, veja bem, irmãos, a cronologia da Bíblia, a cronologia que a Bíblia nos fornece para estudo, para meditação, é a partir da queda do homem. Porque o Senhor não perde tempo falando antes da criação do homem. Ele fala a partir do homem, que é o que nos interessa para a salvação da nossa alma, para a redenção e resgate do homem, para o convívio pacífico com Deus. Mas a cronologia de 6.000 anos que dá ao homem, se for fazer alguns cálculos matemáticos do DNA, fica claro que o ser humano tem 6.000 anos, né? Alguns estudos dizem que os homens têm um pouco mais, mas a cronologia bíblica data aí de um pouco mais de 6.000 anos. Essa cronologia é do ser humano, não da Terra, não do planeta Terra. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra.
Se fazermos um estudo um pouquinho mais detalhado, vamos ver lá em Ezequiel 28, vamos ver, irmão. Ezequiel 28, versículo 11. É um pouco extenso esse texto, irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. E o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecado, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o seu coração por causa da sua beleza, corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Irmãos, se ler com cuidado esse versículo, esse capítulo, estavas no Éden. Adão é o primeiro homem, né, de um mundo que estava sem forma e vazio. Isaías diz que Deus não criou a terra vazia. Aqui em Gênesis 1:2, a terra estava sem forma e vazia. Aconteceu uma grande tragédia. O Espírito de Deus pairava sobre a água. Então, irmãos, raciocina comigo, né? Aí é para quem tem um pouco de noção de química. O Espírito de Deus pairava sobre a água. Ou seja, aqui não é um ato de criação, porque água já é uma composição, H2O. O Senhor, no segundo dia, faz a criação dos céus e da terra, ou seja, surge os céus e a terra não como planeta, mas ele organiza o céu e a terra. No terceiro dia, ele dá forma à terra, os relevos, aos montes, aos mares. A geologia moderna confirma esses 2 dias, irmãos. No quarto dia é que o Senhor coloca o sol, a lua, as estrelas. E então o nosso sol, através das suas forças de fusão, né, que no caso gera força eletromagnética, né, o Senhor então produz a vida na terra no sexto dia. Porque no quinto dia, irmãos,
o planeta já está instável. O Senhor já deixou ele instável novamente para a criação da vida. Então, no quinto dia surgiram as aves, os répteis e os peixes, correto? A geologia moderna confirma isso. A vida surgiu nos oceanos. Os oceanos surgiu da porção seca. Para surgir o oceano tem que ter energia. Essa energia não é do nosso Sol, porque ela foi do segundo dia. Então, hoje já existe luz. A ciência moderna, a física moderna, já prova que existe luz cósmica que pega no nosso planeta, que não é oriunda do nosso Sol. Então, há precedentes para saber que já existia, que o Senhor organizou luz aqui na Terra, que gerou vida nos oceanos. Então, mas isso a gente vai falar mais um pouquinho para frente. No sexto dia é que o Senhor vem e cria o homem, quando a terra já está estabelecida, quando o relevo já está estabelecido, quando a montanha já está estabelecida, quando os répteis já está estabelecido, quando o Senhor organiza a porção seca, a porção dos mares, os grandes oceanos, as marés, os luminares para dia e para noite, estação de tempo, dias e data, estações, ou seja, meio ambiente completo. E cada estágio desse, o Senhor, com exceção do segundo dia, o Senhor dava uma observada e falava: é bom. Só que isso a gente vai falar novamente mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem que estudar aqui sobre Ezequiel 28. Então, quando o Senhor estabelece Adão, ele coloca no Éden, que significa no jardim. Se o Senhor acabou de construir este jardim, de uma terra que estava vazia e em caos, como está no relato de Gênesis 1:2, em Isaías, no profeta Isaías, revelado pelo Espírito Santo, em 45:18, ele diz que o Senhor não criou a terra sem forma e vazia. Ela estava sem forma e vazia. Então, quando ele fala para o rei de Tiro, estavas no Éden, então, esta criatura que não é um homem, mas a Bíblia diz que era um querubim ungido. Este ser estava no Éden, ou seja, o Éden é o mesmo, o jardim é no mesmo lugar, é o mesmo Éden, ou seja, é um jardim que estava no mesmo lugar. Onde é isso? O planeta Terra. Porque no versículo 1 de Gênesis diz que o Senhor criou os céus e a terra junto, no princípio. O querubim ungido estava no Éden. Esse mundo não é baseado em carbono como o de Adão, mas em minério, porque a cobertura dele era sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Todos minerais, não tem química orgânica aqui neste mundo, porque ele não era ser humano, ele não era um homem, ele era um querubim, um anjo criado com as estruturas que o Senhor vai nos revelar, um corpo de glória. Então, irmão, tu eras querubim ungido para proteger, ou seja, proteger o quê? A adoração. Porque o Senhor deixa claro que em Colossenses que tudo foi criado por Ele, para Ele, com Ele, para a glória do teu nome. Como que é a glória do nome de Deus? O Senhor cria, o Senhor estabelece, Ele vê que é bom e Ele sente prazer em compartilhar com criaturas inteligentes e racionais. Quando observamos a grandeza da criação, fazemos como os serafins: santo, santo é o Senhor Jeová, que é digno de toda a honra e toda a glória, de maravilhoso que é, e devemos proteger isso. Está aqui nesse capítulo, fica subentendido isso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quando que esse ser foi criado, irmãos?
Em Jó diz que as estrelas das alvas estavam no momento da criação. Ou seja, a criação foi feita e logo em seguida estes anjos estavam lá e glorificaram a Deus e ficaram felizes. No livro de Jó testemunha que as estrelas das alvas estavam no momento da criação, no princípio da criação. Eles observaram, eles viram isso. E ele andava no meio das pedras afogueadas. Isaías, no capítulo 6, por uma visão, ele chega no trono do Altíssimo e ele não adentra no meio nas pedras afogueadas, mas um serafim, um querubim vai lá com a tenaz, pega e queima a boca dele. Esse querubim tinha acesso a essas pedras afogueadas, porque ele era perfeito. E no decorrer da dissertação desse capítulo 28:11, no 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecou. Ou seja, ele era o querubim ungido. Ou seja, ele, entre todas as criações, todos os seres que estavam na primeira terra, que não estava vazia e não estava sem forma e foi criada no princípio, e tinha um querubim ungido para proteger, que era um rei nesse local, que era um líder nesse primeiro Éden, começou a comercializar o que existia de valor em um ambiente de criaturas perfeitas, irmãos. Adoração e louvor e glorificação. Essa era a moeda de troca. Isso que o Senhor quer de nós. Para o Senhor não há valor no ouro, na prata, no bronze. O Senhor gosta de seres agradecidos, não é isso? Ele detesta o ingrato. O que é agradecer? É glorificar o teu nome pela misericórdia e a grandeza da tua criação e a abundância das tuas misericórdias. Quando a gente rende louvores e glorifica ao Senhor pelo que Ele é a moeda de troca que nós temos. É a moeda de valor que nós temos de ofertar ao Senhor e receber dele a misericórdia. Fala, este é inteligente, este sabe da coisa, ele glorifica meu nome pelo que eu sou. Porque lembra que ele não se preocupa em provar que ele existe na Bíblia? Ele é pelo que ele faz, pelo que ele é. Eu sou o que sou. E sendo assim, nós temos uma única mercadoria de ofertar a Deus para gerar misericórdia da parte do Senhor, que é glorificar o seu nome. Na multidão dos teus comércios, esse querubim começou a cobiçar a glória, a honra, e se tornou um caluniador. A Bíblia diz aqui, iniquidade, profanaste o teu santuário. No último vídeo, no estudo com os irmãos, nós falamos sobre o santuário, que agora somos o santuário. Se este primeiro Éden, que não estava sem forma e vazia, tinha santuários, tinha um líder, tinha adoração e tinha glória, e não era um reino de carbono, baseado em carbono, existia a glorificação, existia a adoração desses seres racionais, que a Bíblia deixa claro em Gênesis 1:1, que é a terra, porque o Senhor dá o nome de Éden. Este querubim pegava essa adoração, esta glorificação e exaltava ao Senhor direto no seu trono, com acesso às pedras afogueadas. Mas ele cobiçou no seu coração ser igual a Deus e o Senhor o lançou por terra. Aí, irmãos, entra Gênesis 1:2. O Senhor, na sua fúria, fez aparecer uma combustão interna neste ser perfeito, aferidor de medida, que estava na terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus, ele tinha acesso a pedras afogueadas, está nesse capítulo. E diz que ele estava no Éden, era a morada dele, era no Éden, na terra. Ele profanou os seus santuários, os locais de adoração nesse ambiente.
o seu comércio, que é a única moeda que nós temos, que é a adoração, ou seja, ele manipulou a glorificação e a adoração, tentando trazer para si. E o Senhor viu que isso elevou-se ao coração dele a tal ponto dele cobiçar ser igual a Deus. Ou seja, quem é igual a Deus em Colossenses e no João 1? O próprio Filho do Senhor. Mas o Senhor Jesus se fez humilde e não se exaltou a ser como Deus. Mas ele estava com Deus e era Deus. Então, elevou-se o coração por causa da tua formosura e corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Ou seja, o Senhor, num acesso de fúria, tornou a terra desse querubim ungido e dos seus séquitos seguidores, que profanou a adoração e não glorificou ao Senhor pela grandeza da tua glória. O Senhor destraçalhou o planeta Terra e o universo habitável, e estava sem forma e vazia. Então o Senhor, em Gênesis 1:2, não se sabe quanto tempo passou, a geologia moderna diz que a Terra, o planeta, sofreu sem precedente, a criação gemeu como nunca antes na história da criação. Não há relato bíblico de algo mais terrível do que esta destruição que o Senhor causou no planeta. A história, a geologia moderna dá dezenas de fases da Terra, passando por rupturas e transformações e caos nesse período. Não sabemos quanto tempo durou, porque a Bíblia não nos relata. Mas a geologia moderna, através de estudo, diz que foi milhões de anos e a Terra sem forma e vazia, passando por caos. E Gênesis 1:2 relata que a Terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a água. O Senhor não criou a Terra para ficar vazia. É o que diz Isaías. Então, o Senhor levanta do seu trono, acredito eu, e diz: haja luz. Então começa o processo de criação da terra, que é o Éden de Adão. Porque eu falo recriar a terra, organizar. Porque, irmãos, observa comigo, por isso que o Senhor Jesus manda apresentar a ele aprovado que maneja bem a palavra. Porque se ele fosse escrever tudo, como diz João num livro, não tinha papel e tinta. Então ele dá princípios e a gente, como ser racional, inteligente, estuda, aprende e o glorifica. E passa para frente, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Se o Espírito de Deus estava sobre as águas, então Gênesis 1:2 é fato que já existia água, correto, irmãos? O que é a água? Não é um elemento, é uma composição. Um hidrogênio e 2 oxigênios formam a água, ou seja, já existia criação, que é a água. E a terra estava em trevas. Se a terra estava em trevas, é porque não existia luz, energia. E o Senhor organiza a energia, porque só existe reação química se você adicionar energia. Esse é um princípio da química. Então o Senhor, com a tua glória e majestade, diz: haja luz, que não tem nada a ver com o sol e com a lua. Haja luz é energia. Adicionando energia, porque ele diz lá em Apocalipse 22, eu adoro falar essa frase, que ele é a estrela da manhã. Então ele é um reator espiritual, um reator natural que gera vida espiritual, vida material, vida orgânica, química orgânica.
Entendeu, irmãos? Então ele fala: haja luz, haja energia. E com o seu poder e glória, ele rege as forças eletromagnéticas, gravidade e a fusão nuclear, né? A fusão nuclear, Stephen Hawking diz que existe a força fraca e a força forte. Eu não tenho domínio desse assunto. Mas, irmãos, são essas quatro forças: força fraca, forte, que é energia, fusão, energia nuclear e eletromagnética. Então, o Senhor, quando ele diz haja luz, ele adiciona essas três forças. E a terra, que já existia, porque a Bíblia prova isso com seu relato que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, existia já a água, que é um composto. E o Senhor fala: exista a porção seca e separação entre águas e águas. Ou seja, no fundo dessa água que o Espírito pairava, existia a terra, que o Senhor expande. Ou seja, o que é a terra? É material pesado, irmãos. Ferro, fósforo, alumínio, todos os elementos que estão lá na tabela periódica, né? Tem lá metais, ametais, não ferrosos, lantanídeos. Eles é mais pesado do que o H2O e estavam no fundo. Por quê? Porque o Senhor, no momento de fúria, destruiu a terra. Mas ele não formou ela para ficar sem forma e vazia. E ela ficou sofrendo. Milhões de anos a geologia moderna prova. E o Senhor então começa a organizar e disse: haja luz. E houve energia para começar o processo químico. A geologia moderna prova isso. No segundo dia, o firmamento, irmão, porque com a energia adicionada na água, então já começou a atmosfera, os gases nobres que formam a nossa atmosfera. No terceiro dia, com a atmosfera já funcionando para proteger o globo, então o Senhor começa a manifestar as formas naquela porção seca do primeiro dia, que é montanha, relevo, e surgiu aí as primeiras florestas, né? Os primeiros sinais de vida. Que o Senhor, no quarto dia, com o surgimento do sol, da lua e das estações, estas criação, hoje a geologia diz que está debaixo do subsolo, desses relevos, dessas montanhas, dessas mares, gerando carvão mineral, gás. Vê como é que é simples, irmãos. Está na Bíblia. Aí no quarto dia que é que o Senhor então vai gerar o sol, a lua, as estrelas. Por quê? O nosso sol, irmãos, é hélio e hidrogênio. Se os senhores irmãos pegar a tabela periódica, os dois primeiros aqui é hidrogênio e hélio. O hidrogênio não é metal nem ametal, ele é homogêneo, ele é um material diferente na tabela periódica. Só tem um próton e um elétron. Dentro do nosso Sol, a energia eletromagnética e fusão nuclear gera a fusão desses hidrogênios formando hélio, que são os dois gases mais leves, os dois primeirinhos ali da tabela periódica, gerando calor. Aí sim, o Senhor vai no quinto dia, gera as aves, os animais terrestres e o homem. Todos esses animais datado por carbono 14, que a ciência moderna, a geologia moderna diz que tem milhões de anos, foi na destruição do primeiro Éden. Um dia o Senhor vai nos revelar. Tem alguns constantes, irmãos, que é com o corpo glorificado, com a mente glorificada, da pessoa de Jesus vai nos revelar. Esse mundo não interessa para nós. Por isso que não há tanto relato bíblico sobre ele. O Senhor se preocupa de fazer a cronologia de datas do homem, de Adão para cá. Então, esses milhões de anos, a Bíblia não nos relata, mas os estudos da ciência moderna provam que ele existiu, e ele está entre Gênesis 1 e 2. E a geologia diz que foi um sofrimento terrível para este planeta. Não há relato bíblico de algo tão terrível como esse castigo que o Senhor gerou para os seres do primeiro mundo criado. Está aqui, ó, na Bíblia. Isaías fala: ai daquele que cai na mão do Senhor. O Senhor é amor, mas é justiça. O Senhor é furor.
não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Devemos estudar a Bíblia para não cometer erros de outros. Então, irmãos, uma pessoa inteligente é aquele que aprende com os erros do outro. O mediano é aquele que aprende com os próprios erros. Idiota é aquele que não aprende nunca. Não sejamos idiota. Sejamos seres inteligentes, racionais, que aprendem com a Bíblia, com os erros do passado. Porque a Bíblia é para nos edificar, nos ensinar do Senhor e adorar o Senhor seu nome. Senhor seu Deus. Por isso a necessidade de estudar a Bíblia e não se deixar cair em vãs filosofias, que Paulo fala em Romanos e fala em Coríntios. Porque a filosofia humana gera caos. Caos na terra, caos na vida pessoal, caos no casamento, na adoração, no relacionamento com Deus. Caos é caos. E quando o Senhor se ira, o caos do Senhor é terrível. Não há precedente na história da criação algo tão terrível como o Senhor fez no primeiro Éden. E está provado aqui pela Bíblia, os irmãos estão acompanhando. Então o Senhor cria no sexto dia o homem e ponha aonde, irmãos? Vamos ver em Coríntios. Primeiro, não. 1 Coríntios 15, 46, irmãos, para nós criar um raciocínio. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Ao 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Isso aí já é uma cronologia da Bíblia. Mas Paulo afirma aqui, por isso tem que estudar a Bíblia com cuidado. Aos 40, versículo 1 Coríntios 15, 47, Paulo diz: o primeiro homem da terra, Adão. Por quê? Porque o líder deles, a Bíblia diz que era um querubim e estava no Éden. E no princípio criou o céu e a terra. Ou seja, é o Éden, é o jardim. Estava no Éden o querubim ungido. E lá existia comércio de adoração, existia santuário, existia um mundo mineral, existia toda uma gama de seres racionais, inteligentes, que não guardaram a sua habitação e a sua adoração, subiu no coração, se entregaram à vã filosofia desse querubim ungido e caíram em pecado, e o Senhor os destituiu da tua presença e destruiu o seu mundo. De uma maneira que a Bíblia e a geologia diz que não existiu igual, é algo terrível. Então o Senhor reorganiza. Em 1 Gênesis 1, 2. Com todo esse processo que está em Gênesis, que nós acabamos de falar aqui. O primeiro homem, Paulo então afirma que este ser, criado no sexto dia, à base de carbono, irmãos, aí já não é mais uma estrutura angelical, ser mineral. Tudo isso ficou destruído, porque Pedro fala em 2 Pedro, que os elementos ardendo se fundirão. No processo químico, irmãos, a adição de energia separa até os elementos. A fusão nuclear dissolve e até os átomos, os nêutrons, os elétrons, a essa separação. Então o Senhor destruiu esse primeiro mundo, irmãos, em cadeias atômicas. E ficou só a água, sem energia e sem luz. Todos os materiais pesados, os elementos pesados, ficou no fundo, desorganizado, em caos. Esse mundo mineral o Senhor destruiu. Que o Senhor cita carbúnculo, topázio, todos os minérios. Ficou só a água por cima, em trevas, e o Espírito do Senhor guardando a terra, porque estava sem forma e vazia. Então o Senhor organiza a terra, gera vida. A geologia moderna confirma isso. Então Paulo agora confirma que o primeiro homem. Então não há dúvida de que Adão é o primeiro homem. Os seres do primeiro Éden não eram seres humanos, mas eram seres racionais, capazes de adorar o Senhor pela tua grandeza de criação, inteligência e misericórdia, pela beleza da tua santidade.
e eles tinham acesso à adoração. E um deles tinha acesso ao trono para ofertar ao Senhor toda esta adoração. E isso deve ter durado muito tempo, irmãos. Quando o Senhor cria o Éden de Adão, então fica claro que é outro Éden, mas é a mesma terra, porque ela foi organizada. O Senhor estabelece o quê? A adoração. Quem que aparece no jardim querendo a adoração e profanar a adoração? Agora, por nome de Satanás, caluniador. Quem que é o responsável pela destruição da primeira terra, que no princípio criou os céus e a terra? O caluniador. O que o Senhor fala deles em Ezequiel? Na multidão do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ou seja, caluniando, porque ele diz que seria como o Altíssimo, através de calúnia. No Éden, o Senhor o apresenta como caluniador. Por isso que esse anjo maléfico apareceu no Éden, atentando Adão e Eva, fazendo Eva sucumbir, e Adão escolhendo sucumbir junto com a tua esposa. Por quê, irmão? Ele é inimigo do ser humano. Ele estava numa posição de privilégio entre seres racionais e inteligentes com acesso ao trono do Altíssimo. Profanou a tua adoração, a tua posição, não guardou o seu principado, e o Senhor reorganizou a criação e estabeleceu a adoração. Porque não foi a terra formada sem forma e vazia, para ficar vazia. Acabamos de ler em Isaías 45:18. Eu e você foi colocado no Éden para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, para a honra e glória do teu nome. Aí começa toda a situação a partir do pecado, que não é o objeto de estudo hoje. Mas por que eu quis falar sobre isso, irmãos? Se permitirmos que bobeiras entrem na nossa mente para contestar a beleza e a grandeza da criação do Senhor, então toda a Bíblia se tornaria vã e vãs filosofias, sendo suscetível a mudanças que nem o homem. Mas se é fato, se a Bíblia nos fornece todo o relato da criação, então o fim também é um fato. E o Senhor é que tem domínio sobre a criação, a pré-criação, o firmamento, arrebatamento, o reino eterno, a cronologia bíblica que relata a vida humana dos seres humanos e o caos que se estabeleceu socialmente também vai ser reorganizado pelo Senhor, porque Ele, na sua imensa misericórdia, aí não destruiu mais a terra, mas Ele veio como homem e organizou o caos social que o pecado havia infiltrado na criação do ser humano e estabeleceu regras, leis, estatutos de adoração. E o Senhor aceita a adoração que for feita no nome do teu Filho, o meu e o seu Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Remidor das nossas almas. Sendo assim, irmãos, temos a obrigação de sermos inteligentes, estudar a Bíblia, observar a criação, observar tudo e render glórias ao Senhor, porque esta é a única maneira de realizarmos comércio com o céu. Nós mandamos glória, honra, em espírito e verdade, porque entendemos que o Senhor é digno pela grandeza da tua majestade, e Ele fala, esse me honra, abençoa ele, cuida dele, escreve o nome dele no livro da vida, coloca as obras dele no livro das obras, porque isso vai servir galardão. Amém, irmãos? Irmãos, esse assunto é muito complexo, eu gostaria de falar bem mais, né? A teoria da evolução, essa bobeira. O ajudante Charles Darwin, ele mesmo falou, não há uma única evidência que a química sintética, moléculas, em algum momento se tornou vida em química orgânica. Ele próprio falou, né? Então, falar que no princípio da evolução diz que gases
uma temperatura muito altíssima, vira um plasma, irmão. Então, o gás numa temperatura altíssima não é sólido nem é líquido, é o plasma. Nesse caldo de gases e plasma surgiu de moléculas para células. Não há evidência, mas a Bíblia é confiável para aquele que estuda ela. E o adversário, o querubim, que era ungido, que se tornou Satanás no segundo Éden, que profanou o teu direito de habitação e a tua inteligência se transformou em filosofia de adoração, em pecado, quer transformar o nosso Éden, a nossa adoração, em vã filosofia. O mundo, ele conseguiu estabelecer o caos, porque o Senhor diz que ele é o príncipe desse século, Deus desse século, da mentira, da filosofia. Mas a mim e a você, como estudiosos da Bíblia, na nossa casa, na nossa vida, na nossa adoração, ele não toca e não põe as suas vãs filosofias, porque cremos no Deus da criação, que organizou os céus e a terra, a vida, o estatuto, os mandamentos, e ele veio para nos restaurar a adoração, e o véu foi rasgado de cima a baixo, e você tem o direito agora de entrar onde ele estava, no santíssimo lugar, na presença de Deus, com a tua oração, adorar e buscar o Senhor e ser digno de salvação e viver o esplêndido que é o arrebatamento e o convívio pessoal com Deus e Cristo, que é o dono de toda adoração. Amém, irmãos? Que esse estudo sirva para edificação dos irmãos. Outro dia a gente estuda mais sobre esse mesmo assunto. Amém? Glória a Deus.